Sempre quero estar contigo, sempre a ti, Jesus, servir. Não me afasto, em ti me abrigo, teu caminho hei de seguir. És a minha vida, a vida da minha alma, és o vigor. Eu sou vida a ti unida, a videira és tu, Senhor. Onde a vida mais ditosa do que junto a ti, Senhor, que me das com mão bondosa bênçãos mil por teu favor, e por quem sou confortado, meu Jesus, se não por ti, pois somente a ti foi dado o poder no céu e aqui. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Com essas palavras que são lema deste segundo domingo após Pentecostes, 6 de junho de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Temos, portanto, aqui 3 afirmações. Deus estava em Cristo. É a mesma afirmação que, por exemplo, é feita em linguagem figurada lá em João 1, o Verbo se fez carne. Né? Deus, que é Deus desde a eternidade, Ele agora se torna ser humano em Cristo, o seu Filho. Né? Ou também, como a Epístola aos Colossenses afirma, que em Cristo habita plenamente habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Sempre de novo é importante destacarmos isto, que não é Deus que se irou contra o mundo e se distanciou de nós, mas nós, suas criaturas, nos revoltamos contra o nosso Criador, nos afastamos dele, e ele agora em Cristo se torna ser humano para nos trazer de volta para casa, nos reconciliar com ele, consigo. E isso ele fez ao não imputar a nós as nossas culpas, não levar em consideração as nossas transgressões. E agora o apóstolo Paulo, né, ele, diante deste fato dado da encarnação de Cristo, de Deus que se torna ser humano, de Deus que não leva em consideração as nossas culpas, ele agora então se vê incumbido, ele com os seus colegas, co-apóstolos e assim também toda a Igreja de Cristo, incumbido de levarem adiante esta palavra da reconciliação. Há muitas palavras que expressam a realidade da salvação. Penso eu que o termo reconciliação talvez é assim um dos mais fáceis de compreendermos, né? Salvação, perdão, é exatamente isto, quando os inimigos não apenas param de usar as suas armas, mas quando eles se dão a mão e se abraçam e voltam a ser amigos. E é isso que aconteceu conosco e Deus, não por nosso mérito, mas por graça, dádiva e agir de Deus.
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Há 2000 anos, essa palavra da reconciliação, ela é anunciada para dentro deste mundo, e também nós, como igreja, eu digo assim, pós-pentecostal, ou igreja nascida em Pentecostes, carrega essa incumbência, essa tarefa, essa comissão, como a gente diz, de levar a todas as nações a boa nova de Jesus Cristo, de fazer discípulos de todas as nações. Realizamos este momento de gravação, de louvor, oração e reflexão, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, o lema da semana, ele se encontra em 2 Coríntios 5, e assim a epístola indicada para este domingo também se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, alguns versículos antes do lema da semana, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, até capítulo 5, no primeiro versículo que eu passo a ler. O apóstolo assim escreve: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Queridos irmãos, caras irmãs, o apóstolo Paulo aqui, ele escreve aos Coríntios e ele inicia esta passagem falando do Espírito da fé. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é descrito de muitas maneiras. Uma vez, por exemplo, ele remete então a sua origem em Deus, a sua essência divina, por exemplo, quando falamos do Espírito Divino, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Por outro lado, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele também é descrito a partir daquelas coisas que ele opera. Por exemplo, aqui ele é o Espírito da fé. Ele é o Espírito que opera, que preserva, que alimenta a fé. E este Espírito que preserva e alimenta a fé, ele também faz com que essa fé, que vem pelo ouvir da palavra de Deus, se torne ela mesma expressão concreta da fala no testemunho. Eu criei, por isto é que falei. A Igreja de Jesus Cristo, em Pentecostes, recebeu o Espírito para crer de fato em Jesus Cristo e para poder ser testemunha de Jesus Cristo, e este Evangelho de Cristo foi anunciado e o Espírito de Deus desde então tem movido e despertado sempre de novo pessoas para crerem e entrarem nessa grande corrente de testemunhas de Cristo. E o testemunho de Cristo, ele tem aqui especificamente o seguinte conteúdo concreto, que é: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco.
O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele lá em 1 Coríntios 13, ele fala dos 3 pilares da existência cristã. Eu vou chamar isso uma vez assim, eu acho que eu posso dizer isso dessa maneira, né? Quando ele diz que agora permanecem estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor, porque o amor, ele também vai seguir existindo lá no reino de Deus. Lá não vamos precisar mais de fé, lá não vamos mais precisar de esperança, porque isso tudo nós vamos agora ter visivelmente, mas o amor vai seguir existindo. E além disso, dentro da comunidade, no relacionamento de irmãos e irmãs, o dom supremo é o amor, embora a nossa relação com Deus, ela se dê por meio da fé. E agora, então, o apóstolo Paulo, ele vai apontar especialmente para o aspecto da esperança da existência cristã, que é que Deus que ressuscitou a Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Lá em Corinto, pelo visto, havia pessoas assim que se entendiam de tal maneira plenos do Espírito Santo que não esperavam mais nada para a eternidade, para a manifestação plena do reino, achavam que esse reino já tinha se manifestado plenamente. E o apóstolo Paulo diz, não é bem assim. O reino de Deus, claro, ele já está presente entre nós, em Cristo, no Evangelho, na fé, no Espírito, e ao mesmo tempo, e apesar disso, ele é ainda objeto da nossa esperança, porque aguardamos pela sua manifestação plena. E agora, Jesus Cristo, esse sim, ele já faz parte do reino eterno, do reino pleno de Deus, e é também aquele que garante que nós um dia faremos parte desse reino, e Deus que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará com Cristo, sim, a nós que estamos unidos pela fé neste Senhor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A vida é feita de altos e baixos, a vida não é apenas prazer e alegria, mas ela é também feita de muitas provações e tribulações, e Jesus já ensinou isso e mostrou isso na sua própria pessoa. O apóstolo Paulo foi outro que tanto ensinou, pregou essa realidade, quanto também viveu a realidade da provação, da dificuldade, da tentação na vida do cristão, e apesar disso ele diz, não desanimamos, pelo contrário, se o nosso homem exterior, ou seja, a nossa existência terrena, não apenas o corpo, mas a nossa existência terrena se corrompe, sofre, geme, dói, no corpo e na alma, mas a nossa existência diante de Deus, o nosso homem interior, esse se renova de dia em dia. A fé, a esperança e o amor, esses seguem bem presentes, bem atuais, eles não se rendem, por assim dizer, não se entregam, mas seguem existindo e vão nos encaminhando para a glória eterna no reino por vir. Tanto é assim que a nossa leve e momentânea tribulação, pela qual todos nós precisamos passar, e o apóstolo Paulo aqui, ele tem em mente especialmente a tribulação em nome de Cristo, por causa do testemunho de Cristo, ela existe, é sim, não podemos ignorá-la, mas não se compara com o eterno peso da glória que é acima de toda comparação, que nos será dada quando da manifestação plena do reino. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O apóstolo fala da casa terrestre, o tabernáculo, uma tenda, uma barraca, essa é a nossa existência. Somos apenas peregrinos neste mundo, mas no reino de Deus vamos ter um prédio sólido, uma construção que não vai ser corroído por nenhum dano deste mundo, mas que vai permanecer eterno, ou seja, quando a nossa existência neste mundo se acabar, aguardamos a ressurreição para a vida eterna no reino de Deus que não passa.
Essa mensagem, ela nos acompanha durante agora o tempo comum que se inicia depois de Pentecostes e vai então também estar conosco a esperança pela manifestação plena do reino de Deus, este reino que em Cristo, no Espírito Santo, no Evangelho, já está presente entre nós e mesmo assim aguarda pela sua consumação plena no dia assim destinado por Deus. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início o hino número 607, as estrofes 1 e 2. Agora vou cantar as estrofes 3 e 4 na melodia do hino número 606. A melodia original deste hino é a do hino 606 e o pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior, ele adaptou esse texto para uma melodia moderna, digamos assim. Então, cantei no início a melodia do pastor Osiel e agora vou cantar a melodia que eu imagino ser a original do hino número 606, onde se acha tal bondade como a que Jesus mostrou. Onde se acha tal bondade como a que Jesus mostrou, que da morte e da maldade por seu sangue me livrou, como eu não me entregaria ao que a vida deu por mim, como eu não me empenharia em segui-lo até o fim. Sem Jesus em ti somente fico em alegria e dor, já na terra eternamente eu me entrego a ti, Senhor, crente aguardo o teu chamado, sempre pronto a obedecer, para a morte é preparado o que em ti permanecer. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua palavra, obrigado pela viva esperança da ressurreição e da vida eterna que temos em Jesus Cristo, Teu Filho, a quem ressuscitaste dentre os mortos. Obrigado, Senhor, que nas tribulações da vida, também nos percalços que vez ou outra também nos são causados por causa do testemunho do Evangelho, da verdade e de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, que em meio a tudo isso, em meio à fragilidade da nossa existência humana, em meio, Senhor, à limitação que foi dada à nossa vida neste mundo, ameaçada constantemente pela morte, obrigado, Senhor, que em meio a tudo isto podemos ter esta viva esperança do edifício eterno no Teu reino. Permite, Senhor, que essa viva esperança também nos acompanhe como comunidade, como igreja e a cada um pessoalmente neste tempo comum que se inicia agora depois de Pentecostes, que a mensagem da ressurreição e da vida eterna inspire a Tua igreja e a cada um dos Teus cristãos. Assim pedimos e agradecemos e dizemos com palavras que Jesus Cristo nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.